Oi, gente! Estamos começando mais um TV Câmara Recebe, o programa que traz destaques e personalidades mogianas e do Alto Tietê também, que estão levando aí o nome da nossa cidade, do Alto Tietê, a outros patamares. Hoje eu tenho aqui uma convidada muito especial e com um carinho muito grande por parte da apresentadora também, que eu conheci essa mulher incrível na faculdade e hoje, olha, se lá atrás ela já era incrível, já era um exemplo, hoje então é ainda mais, viu? Eu estou falando da Bárbara Matos, uma jovem mulher que tem apenas 26 anos, mas já vem conquistando muita coisa no esporte de Strongwoman. Hoje ela está aí como a única mulher aí da categoria dela do Brasil a competir e com tamanha força, representando o nome da nossa cidade por aí afora. Bárbara, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua presença, que alegria poder ter você aqui com a gente no podcast. E ela trouxe, inclusive, um pouquinho, né? Um pouquinho dos troféus, medalha e tudo que ela já conquistou. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui também. Acho que é realmente muito especial, né? A gente conversou bastante antes de começar o programa, reviveu algumas lembranças aí também da parte profissional. E aí as coisas vão mudando ao longo do tempo. E hoje eu venho aqui como atleta muito feliz. Quero sempre poder participar de programas, podcasts, tudo que tem aqui na região, né? Tudo que tiver envolvido com Mogi. Moro aqui em Mogi. Então, a gente tem que começar por onde a gente está, né? Então, falando sobre o esporte, divulgando o esporte, não só mundo afora ou em lugares grandes, mas principalmente onde tudo começou, né? Então, estou muito feliz também de estar aqui, podendo falar com o público de Mogi também. Olha aí, gente, é uma inspiração, né? Eu tenho aqui algumas informações que ela mesma mandou pra gente, mas tem muito mais coisa que nós ainda vamos conversar, tá? Hoje ela é a única representante, né, aí do Brasil a subir no pódio do Arnold, Ohio, nos Estados Unidos, no Strongwoman, ficando, inclusive, em terceiro lugar na categoria até 82 quilos, que representa esse belíssimo troféu que está aqui na frente, aqui com a gente, né, Bárbara? Que é um dos seus xodós. Esse é o meu preferido, veio agarradinho comigo no avião, né? Esse aqui eu não... Ele nem sai de casa, ele saiu hoje por um bom motivo. Olha aí. Gente, antes da gente começar a explicar, inclusive, um pouquinho sobre o esporte que a Bárbara hoje pratica, né? Vamos mostrar um videozinho dela aqui para ter uma apresentação um pouquinho mais plausível, afinal de contas, de quem é essa pessoa que temos hoje no programa. Olha só, esse é um vídeo que representa um pouquinho hoje de quem é atleta, né? Inclusive, esse vídeo já tem um tempinho, né? Você fez lá no comecinho da carreira de atleta, a gente pode falar assim. Realmente, assim, assistindo, faz até um tempo que eu não vejo esse vídeo, eu fico até muito feliz, porque quando eu reuni alguns amigos, né? Na verdade, alguns amigos que trabalham com audiovisual e tal, que inclusive é a minha profissão também, eles falaram, pô, por que a gente não faz um vídeo seu? E aí todo mundo se juntou, foi uma força-tarefa, assim, pra fazer um negócio legal, um material bem produzido. E a gente ainda não tinha nada, né? A gente tinha um sonho, então esse vídeo realmente tem acho que uns 2 anos. E eu lembro que quando a gente foi fazer, eu colocava muito na minha cabeça, assim, daqui a um tempo eu vou divulgar ele em grandes lugares, em feiras, em entrevistas, né? Mas era tudo da minha cabeça, era uma coisa que eu planejava, mas não era uma coisa que eu sabia que de fato ia acontecer, tanto que fisicamente, né, e até mentalmente eu olho para a Bárbara desse vídeo, ela é completamente diferente do que eu sou hoje, mas isso é bom, né, olhando para trás a gente vê a evolução, mesmo que em pouco tempo, né, em 2 anos, como as coisas podem mudar e tal, e foi incrível, foi um vídeo muito legal de fazer, juntar as duas coisas que eu amo, assim, numa coisa só, e aí saiu esse vídeo que eu quero guardar com muito carinho.
É lógico, né? Representa aí o começo de tudo isso, que nós também vamos falar aqui, inclusive, gente. Agora, a Bárbara, ela começou... Não foi direto no Strong, né, Bah? Fala um pouquinho pra gente como que foi o início aí. Veio de um CrossFit, mas também já tinha uma infância que era muito ativa nos esportes, né? Então, conta um pouquinho pra gente como que foi o início aí pra você chegar até onde você chegou hoje. Lá em casa nós somos em 3 filhas, né? Então, para organizar todo mundo, acho que os pais sempre tentam colocar bastante tarefa, né, pra criançada. Com certeza. Então, eu lembro que eu fiz muita coisa, assim, natação, judô, ginástica, fazia muita ginástica artística também, né? E a gente cresceu já com essa questão de fazer muitas atividades físicas, de estar sempre envolvido com algum esporte. Quando eu tinha uns 15 anos, eu ainda competia no judô, eu também corria, né? Eu tenho lembrança clara, assim, de com 15, 16 anos, já corri 10 quilômetros, fazer várias corridas, assim. Eu tinha uma tia também que me incentivava bastante. Só que aí houve um período ali que, sei lá, depois que eu saí da escola, dos 17 anos, ali que você começa a carreira, começa a faculdade, começa a sair, começa... Vida de jovem, começa né? aquela questão de jovem, aquela autonomia, né? Aquela liberdade. Eu larguei mão, assim, muito, sabe? De continuar. Antes não era sério, era só, tipo, aquela grande possibilidade de poder fazer vários tipos de esportes. Mas aí eu larguei mão mesmo de vez e não estava praticando nada, acabei caindo num sedentarismo. E maus hábitos, assim, sabe? Maus hábitos de alimentação, jovem, maus hábitos em relação à bebida alcoólica, às vezes, né? Em festas, socialmente e tal, e muito trabalho. E o que acontece é que, quando eu estava ali com uns 22 anos, eu percebi que eu falei, poxa, eu fiquei, sei lá, nos últimos 4 anos da minha vida sem cuidar do meu corpo, sem cuidar da minha aparência, sem cuidar da minha autoestima, sem cuidar da minha alimentação, né? Que eram as coisas primordiais para mim, né, com certeza. E aí eu comecei a fazer CrossFit. E aí todo mundo sabe que CrossFit é uma religião, né? Então, assim... Exato, você tá ali, você tá firme, né? Exato. Quando você começa, né? Eu conheço poucas pessoas que não gostaram, assim. Quando você começa e insiste ali um pouquinho... e esse pouquinho é, sei lá, 3 meses, 6 meses. Quando você insiste um pouquinho ali no CrossFit, você vê que ele te consome, te domina mesmo ali de uma forma até assustadora, assim. No começo eu falava, caramba, eu penso em dormir, o que eu vou treinar amanhã? Mas era tudo de uma maneira muito estética, assim, ainda, sabe? Pra bem-estar, pra qualidade de vida, pra me sentir melhor, pra emagrecer. Então, tinham vários motivos pelo qual o CrossFit me movia. Só que em pouco tempo de CrossFit, ali, sei lá, 6 meses, 1 ano de CrossFit, esse aqui já é bem depois, viu, gente? Não vamos enganar os seguidores, que esse movimento é difícil. Inclusive, gente, tem várias fotinhos da Bá passando aqui, que elas vão passar aí pra vocês também, dela em diversos momentos aí da prática, né? Praticando o CrossFit e tudo mais, mas igual ela falou. Gente, isso daqui é muito difícil, é muita força já, tá? Esse aqui não é o começo, não vamos enganar ninguém aqui, não. Mas tudo bem, no CrossFit, tá valendo. Quando eu comecei, era muito por isso, né? Pela questão estética e tal. Principalmente pela questão estética, né? Eu queria emagrecer, queria me sentir melhor e tal. Só que em 6 meses, mais ou menos, assim... Acho que foi bem rápido. Eu comecei a perceber, e os professores também começaram a perceber, que eu tinha um determinado tipo de habilidade para força. Então, às vezes, quando eu ia fazer algum exercício com uma colega, com uma amiga que já estava há mais tempo, eu conseguia os exercícios de força mais bruta, assim, sabe? Vamos dizer. E aí eu percebi que eu tinha uma habilidade para isso, assim, né? Era mais difícil para correr, era mais difícil para fazer exercícios de barra, por exemplo. Eu tenho diversos vídeos de quando eu não conseguia nem me sustentar na barra, tipo assim, só com o peso do meu corpo, né? Então eu tenho... esses eu não divulgo muito, não, viu? Mas eu tenho muitos vídeos desses, assim, né? Então foi um começo muito, muito duro, muito difícil, machucava muito, abria muito a mão e tal. Mas eu percebi que eu tinha uma habilidade. E aí, isso, sei lá... 1 ano e pouco depois, eu tenho um amigo, Gui, que ele me apresentou ao Strongman, né? Ao Strong Woman. Aqui em Mogi, coincidentemente, é um dos lugares no Brasil, né? Que tem um foco maior de pessoas que praticam e de algumas pessoas que foram pioneiras aí no esporte nós também. Temos atletas conhecidíssimos aqui, homenageados, inclusive, já na Câmara, né? Sim, a gente tem, então, ali um nichozinho, né? Então, por isso, né? Não foi tão por acaso. É porque realmente... rola um nicho aqui em Mogi, rola uma história com o Strongman, com o Strong Woman em Mogi. E aí esse amigo, o Gui, ele gravava os vídeos desse pessoal, né? Ele era videomaker, enfim, do pessoal do Strongman.
Ele falou, cara, isso aqui é pra você, você tem que fazer isso. Eu falei, não, isso não é pra mim. Imagina, né? Porque olha, gente, hoje ela tem, daqui a pouco a gente vai mostrar um pouquinho do Instagram dela. Ela tem uns vídeos muito brutos por lá, né? Fazendo muita força, enfim, uma força absurda. E aí, no começo, você duvidou, chegou a duvidar e falar, não. Não, duvidei muito. Não assim, é minha cara. Aí fui um dia, gostei. Aí foi, no primeiro dia, né? Não é pra mim, mas aí vai no primeiro dia e já gosta. Aí fui no outro dia, gostei e tal, mas não... Imagina, nunca levava a sério, não era... Eram treinos de força, algo parecido com o CrossFit? É Como que parecido, funcionava? só que muda, assim, os implementos, né? Claro que é parecido, eles estão muito ligados, né? E eu já percebi isso rapidamente. Mas mudam os implementos. E CrossFit, ele tá muito ligado à resistência. Ele não é só força, né? Ele tem outras questões que ele envolve. É um teste físico de modo geral. Tanto que nos grandes campeonatos, eles falam, quem é o mais bem condicionado do Brasil? Quem é o mais bem condicionado do mundo? Ser bem condicionado não significa ser o mais forte. Né? No Strongman, no Strongwoman, qual é o mais forte? Né? Então, quais exercícios de força a pessoa tem mais força? O CrossFit, ele dá um mix de tudo, assim. Não que no Strongman você também não use outras habilidades, mas não é o foco principal. Então, comecei a gostar, a perceber e comecei a tentar conciliar os treinos. Só que eu tava naquela fase de que, assim, descobri um mundo, né? Então, eu queria fazer tudo. Aí eu queria fazer crossfit, eu queria fazer strongwoman, eu fazia polidense, aí eu queria fazer natação. É verdade. Aí eu comecei a fazer corrida. É verdade. Teve gente, esse rolê do Sim, eu acompanhava a Bá lá no comecinho, eu tava falando pra ela, acompanho até hoje, né? Mas eu lembro disso mesmo, do polidense, da corrida. Ela sempre foi de fazer muita coisa, né, Bá? E aí você... Como que foi o momento de você decidir e falar, não, preciso focar em alguma coisa? Como que isso aconteceu? Assim, as coisas foram indo aos poucos, né? E ainda eu lembro que tinha muita gente que me falava assim, você não vai dar conta de fazer tudo. O Strong e o Woman, ele não combina tanto com o CrossFit quanto você imagina e não dá pra conciliar os dois. Dá. Dá, sim. A Bárbara Dias fala que dava? Dava pra conciliar? Dá, porque eu ainda concilio. Então, seria ir contra ao que eu disse lá atrás. É claro que quando você tem mais experiência, que no caso, quando as pessoas me disseram isso, você consegue enxergar o porquê que não dá 100%. Mas você também precisa saber passar isso pra pessoa. Senão a pessoa só enxerga como um obstáculo. Que eu enxergava isso, não, você tá me colocando um obstáculo. Sim. Hoje eu consigo enxergar que talvez não dê para eu ser a mais bem condicionada e a mais forte, mas isso não quer dizer que eu não posso alinhar os meus treinos de CrossFit junto com os treinos de Strongwoman, que é o que eu faço hoje. Então, eu vivo dentro de um box de CrossFit, eu faço CrossFit. Né? Eu não deixei de evoluir nos movimentos de CrossFit, mas a gente colocou ênfase e foco nos movimentos de Strongwoman para competir no Strongwoman. Legal, né? Entendi. Então, foi aos poucos, assim. E aí, logo que eu comecei a treinar um pouquinho mais sério, assim, o Strongwoman, eu não trouxe essas medalhas, inclusive. É que são muitas, né? Vamos falar que foi preferência, eu esqueci delas, mas é porque eu entrei para uma competição de levantamento terra, que é no powerlifting. É uma outra modalidade, que não é CrossFit, não é Strongwoman. Que tem, inclusive, atleta aqui também, né? Competidora tem aqui um também. monte, tá ficando bem conhecido também, é muito bacana, só que é outro princípio, né? Eles têm 3 movimentos, que é agachamento, supino e levantamento terra, né? E nesse que eu participei era só levantamento terra. Tá. E aí, na época que eu participei, eu fui muito bem, assim, eu tinha a categoria estreante para quem fosse a primeira vez, aí eu fiquei em segundo lugar, assim, já logo num primeiro campeonato, cheio de meninas e tal. Aí eu falei, bom, tem alguma coisa aqui. Tenho algum brilhinho aqui, né? Alguma aptidão para fazer. Eu lembro que eu fiquei super nervosa, levei super a sério, assim, e até, né, às vezes minha irmã, minha família ficava tipo assim, cara, mas... Calma, né? É só de brincadeira, é uma participação. E eu não sei, de cara eu já sentia que não era só uma brincadeira. Não sei porquê, assim, eu já tinha esse sentimento, né? Inclusive, quem também... eu falei quem me apresentou ao Strongwoman, né? Mas quem me apresentou ao CrossFit foi a minha irmã, né? Então, a gente também cria... Lá em casa tem essa questão com o esporte também, né? Então, ela pratica também e tudo mais. E aí, rolou isso desse campeonato e tal. Logo em seguida, em janeiro, a gente teve um campeonato que foi esse aqui. Que foi o Strong for All. E fui eu, a minha irmã, e aí tinha uma outra moça também na categoria, né? Aqui enquanto você estiver falando. Esse foi o meu primeiro campeonato de Strong eu acho que eu Woman. assisti a matéria.
Ah, ou, pode assim, ser. ou ao vivo. Caramba, você Tô viu falando, tudo. gente. Talvez ela não saiba, mas eu acompanhava muito já. Que legal. Desde sempre, pra você ver. Olha Esse que legal. rolou matéria, a gente fez bastante matéria aqui em Mogi, né? Foi em Guararema, um espaço bem legal aqui na região também. Então foi uma oportunidade ali, né, pra galera da região poder conhecer e participar. Eu lembro que ficou cheio, assim, no fim de semana, né? Eu lembro. Isso foi em janeiro de 2022. Deixa eu ver. Ou 3. Acho que aqui tá 23, né? Não, é 3. 23. Tá vendo? É muito pouco tempo, às vezes eu até me confundo. Foi janeiro de 2023. Esse foi o primeiro campeonato que eu participei, assim. E eu lembro que foi legal porque a gente levou muito a sério. Eu e minha irmã, que a gente estava fazendo juntas, a gente competiu na mesma categoria, né? Aham. Naquela época eu pesava mais, então era uma outra categoria de peso também. Mas era meio que open, assim, a gente não tem muitas meninas praticando. Então os pesos se misturam, né? Às vezes pode acontecer isso. E tinha uma moça, a Renata, que ela era muito forte, assim, né? Foi a primeira vez que eu conheci a Renata. E eu olhava assim, falava, caramba, eu quero ficar assim, né? E aí você vê uma moça bruta com aqueles bração daquele tamanho, tipo, uma fofa, assim, pra conversar, pra falar. E aí eu olhei aquilo, tipo, a primeira impressão que eu tive do esporte foi ali, né? Tinham outras meninas também, mas como ela tava na minha categoria, que inclusive ela ficou em primeiro lugar. E eu lembro que a gente começou a ficar um pouco acirrado, assim, eu também tava fazendo, ela tava na frente, mas eu falei, pô, tem algo aqui em mim também, né? Não é só tão de brincadeira, assim. E a partir dali eu comecei a levar mais a sério, assim, sabe? Olha, gente, que loucura, né? É uma caminhada mesmo. Todo esporte é isso, né? É um processo, igual a gente estava falando mesmo de evolução. A Bá comentou em relação ao vídeo, né? Que já tem muita diferença. Mas é isso, você vai evoluindo conforme treinos também, é claro, e você vai entendendo um pouco mais do que o esporte exige para que você consiga atingir um alto nível. Inclusive, eu vou até falar, gente, um pouquinho aqui sobre o que é o Strong Woman, e aí a Bá, na prática, vai poder falar isso mesmo. Ó, então, o Strong Woman, ele é um esporte de força mesmo e resistência, neste caso, para mulheres, porque também tem o Strongman, né, que é a categoria para homens, e ele consiste em levantar... É óbvio que não é assim tão básico, né, gente? Que consiste em levantar, carregar e mover objetos pesados, né? E é claro, é um esporte de extrema força. E aí as competidoras vão testando a sua força, né, em provas mesmo de habilidades. Eu até tenho aqui alguns nomes, inclusive, mas aí acho que a Bá vai poder falar um pouquinho melhor e explicar isso pra gente. E aí o Strong Woman, ele vem se tornando cada vez mais popular, né? A gente vai vendo que várias mulheres vão começando mesmo a aderir à categoria, mas você evoluiu num tempo muito curto, né, Bá? Então, assim, se você puder contar pra gente até... mais ou menos a média aí são 2, 3 anos que você está nessa evolução para chegar na categoria que hoje você está? Que eu decidi que ia competir profissionalmente mesmo e levei a sério como prioridade tem 1 ano e 6 meses. Ó, gente, é pouquíssimo tempo para tudo que ela já vem fazendo, tá? É pouquíssimo tempo. Mas antes disso você já estava competindo em campeonatos amadores, assim? Antes disso são uns 2 anos, como eu disse. Esse foi o primeiro em janeiro de 23, a gente está indo para... janeiro de 25, então são 2 anos, é isso? 23? Isso. 24? Ou seja, é muito pouco tempo mesmo, né? É pouco tempo. Caramba, que legal. E, Bá, explica pra gente, então, por exemplo, agora, dentro do esporte, do Strong Woman, inclusive, a minha definição foi muito básica, né? Se você quiser até explicar um pouquinho mais pro pessoal de casa, nas suas palavras, o que é o esporte e, inclusive, provas mesmo, né? De força, habilidade, o que vocês têm aí dentro do esporte. Na verdade, você resumiu bem o que ele realmente é de fato, né? E quando a gente diz objetos, eles podem ser objetos estranhos ou como... Variadíssimos, variados, né? Ou como podem ser objetos que já são... por exemplo, a gente tem um exercício que chama log lift, né? Que ele é como se fosse uma tora, assim, né? Então, que nem a gente tem alguns que são meio que fixos, assim, e dependendo de alguns campeonatos, eles trazem novidades, trazem pedras, por exemplo, de peso natural, para puxar caminhão, para empurrar. Então, pode ser que tenha alguma coisa diferente, que nem nesse último campeonato de Singapura, era para você sustentar um iate. Um iate, eu ia falar, gente, eu não estou imaginando coisa. Eu lembro que tinha um iate nos stories. Tinha um iate, né? No meio do rolê, assim, depois a gente pode falar um pouquinho melhor, até que não foi assim, foi um pouquinho de loucura até demais, né, mas... Enfim, então tem coisas que são diferenciadas para trazer essa sensação mais de show. E tem, claro, os campeonatos que são profissionais, que já têm os implementos corretos, né? Que já tem toda uma estrutura organizada na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá.
tá bem forte, né? Então, lá fora é muito forte, que é a nossa grande batalha aqui, de falar mais sobre esporte, de tornar ele mais conhecido, né? Houve um tempo que a gente tinha mais meninas competindo, mas é difícil você competir em um esporte que é pouco conhecido, que é pouco reconhecido, né? Era até isso que eu ia falar. A vida de atleta é muito complicada nessa parte, porque a participação em torneios e campeonatos tem muita coisa que também depende de patrocínio, né? Então, vocês precisam de apoiadores, né? Sim. E justamente isso. Às vezes, para conseguir determinado recurso, é muito complicado por conta disso, de não ser um esporte que ainda não é tão conhecido ou reconhecido. Mas vocês estão fazendo isso com muito louvor, né? Olha, Bah, conta pra gente qual foi aí, de repente, o campeonato mais complicado, de repente, que exigiu uma preparação muito maior da sua parte, né? Ou que envolveu, sei lá, mais carga de peso, que te consumiu mais, de repente, e você se dedicou, assim, full. O Arnold Ohio, sem sombra de dúvidas, assim, que foi esse ano, né, em março de 2024. Eu falo isso porque parece que passaram 10 anos desde o Arnold Ohio pra mim, assim, esse ano tá tudo acontecendo de uma forma muito intensa, assim. Mas esse campeonato, sem dúvidas. No ano passado, eu fui pro meu primeiro campeonato mundial, que foi em Orlando, na Flórida, né, que foi esse aqui que eu fiquei em segundo lugar. Pode levantar a medalha aí, inclusive, pra gente. Porque ela é muito especial, né? Ó, esse daqui foi, igual você falou, foi um campeonato mundial, né? Gente, são muitas conquistas, então a gente vai falando meio fora do time mesmo por conta disso, é de acordo com a conversa aqui. Segundo lugar em Orlando, né? Na Flórida. Isso. Foi um campeonato mundial. Foi incrível, muito bem organizado. Assim, esses tipos de campeonato acontecem, sei lá, todo fim de semana nos Estados Unidos. Então, claro que pra gente que vai de fora, né, é um grande evento. E foi mesmo uma grande oportunidade, né? Mas ele era um campeonato menor, mas a experiência foi muito incrível, assim, menor, né? Quando a gente fala menor, dentro de um centro de convenções gigante, com uma feira, com vários outros esportes acontecendo. A forma como te recebem, né? E a gente tem feito isso aqui no Brasil também, essa experiência para os atletas, né? Mas é que eu também não tinha uma experiência nem aqui, nem lá. Então, quando eu cheguei era o seu início, né? Quando eu cheguei lá, para mim já era muita coisa, né? Mas foi mais leve, né? Foi sem tanta cobrança. Eu tive a oportunidade da minha família estar junto comigo. Então, a gente foi meio que, assim, né? Foram umas férias bem planejadas. E aí, a gente aproveitou. Fizemos uma preparação, claro. Treinei para as provas. Mas era tudo incrível. Era tudo tipo, que legal. Olha, fez as cargas, se superou, né? Era tudo muito maravilhoso. Quando eu volto desse campeonato em setembro de 2023... eu começo a pensar numa coisa maior. Só que a gente pensou numa coisa muito grande. Que foi o Arnold Ohio. Né? Então, o Arnold Ohio já era um outro nível de competição totalmente diferente, um nível muito mais puxado. Eu me questionei muitas vezes se eu realmente, por que eu estava fazendo isso de uma maneira tão rápida, se realmente ia dar certo. O meu treinador, o Thiago, ele falou muitas vezes para mim que ele tinha certeza absoluta de que eu estava pronta, de que eu tinha condições de ir, que eu atingiria as cargas, né? Mas realmente foi a preparação mais difícil da minha vida até agora, assim, sem sombra de dúvidas, porque foi a primeira grande preparação. Sim. A gente começou a preparar desde janeiro, então Caramba. São 3 meses intensos, assim, geralmente 2 treinos por dia, 6 vezes na semana, uma dieta muito apertada, porque esse tem peso, né? Então, para bater o peso. E muita força. Tá vendo algumas fotinhas aí, gente. E vão passar ainda mais algumas, que inclusive dá para sentir mesmo a força que a Bá tá fazendo para conseguir, enfim, levantar os objetos que a gente estava falando, né, Bá? Você lembra qual que foi a carga máxima aí que você conseguiu levantar? Nesse dia, teve uma prova que você levava um saco de areia até um carrinho e depois tinha que voltar com o carrinho. Em termos de número de peso... eu não acho que é a mais pesada, mas o número era o maior. Entendi. Você voltava com cerca de 230 quilos puxando o carrinho, né? Meu Deus, gente, que legal. Olha isso. Que nem aqui, esses sacos pesam, o mais pesado tinha 16 quilos, mas a questão é que você tem que passar ele para 4 metros, né? Então, você jogar 16 quilos para 4 metros torna isso desafiador, pesado, né? Inclusive, gente, antes de começar o programa, a Baila estava contando pra gente que a preparação... Vou até pedir pro Léo já preparar aquele vídeo do Instagram da Bá.
A preparação dela foi para esse, né, campeonato? Foi. Ela fez de uma forma um pouquinho diferente, não tão convencional, né? Então, esses sacos de areia que ela precisava arremessar a 4 metros de altura, ela treinou na frente de casa, Bá. Foi. Gente, ela treinou na frente de casa. Pois é, olha só. Então, às vezes, a gente fala assim, porque eu não consigo fazer determinada coisa. Ela estava utilizando ali as condições que ela tinha e ela vai explicar por que ela decidiu começar a treinar na frente de casa. Léo, você pode abrir, inclusive, pra gente o Instagram da Bá para colocar aquele vídeo que tem lá fixado. Que a gente estava mostrando enquanto a Bá vai falando aqui. Vocês vão entender aqui, na verdade, a hora que a gente abrir esse primeiro vídeo aqui. Isso aqui é na porta da minha casa. Olha aí, gente. O que acontece? A ideia dessa prova é você arremessar alguns sacos de areia em diferentes alturas. Começava com 3 metros, ia para 3 e pouquinho, o mais alto eram 4 metros. E é aquilo, né? A gente não tem onde treinar isso aqui. A gente ainda não tem... A gente tem que fazer, tem que se adaptar. Não tem tantos equipamentos assim pra gente treinar. E outro dia eu tava olhando assim pra porta da minha casa, falei, nossa, quanto será que tem de altura aqui? Ficava olhando, parecia uma doida olhando pra cima, assim. Aí eu peguei e comprei uma trena, tipo... Fui correndo, assim, no depósito. Eu lembro disso, né? Fui com a minha mãe. Comprei uma trena de R$7. Falei, cara, vamos lá, vamos medir. E parece que é uma coisa, né? Porque eu já tava treinando há alguns dias, mas eu ainda não tinha medido. Aí eu peguei e medi, tipo, o chão da minha casa até a parte de cima ali da laje, onde tem aquela grade, dá exatamente 4 metros. 4 metros. Que era o que ela precisava para atingir, né? Que era exatamente a altura do campeonato. Só que aí foi muito especial, porque assim, eu treinei acho que umas 8, 9 semanas, todos os domingos, isso em casa. E aí a minha mãe ficava em cima. Às vezes minha mãe, minha sobrinha, enfim, ficavam em cima aqui da laje, né? Porque ela não tinha como eu subir pra pegar o saco e voltar. E aí elas devolviam e eu ficava, tipo assim, todos os domingos na porta de casa jogando o saco. E uma coisa muito incrível, assim, que eu acho que eu nunca vou esquecer na minha vida foi que quando eu tava lá, essa foi a segunda prova. E na primeira eu fui mal. E aí eu fiquei muito abalada, assim, emocionalmente. Falei, poxa, cheguei aqui, fui mal, não fiz o que eu sabia fazer. Do que era a prova? Você lembra? A primeira prova era um medley, que a gente chama, eram vários exercícios acima da cabeça. E era a minha prova favorita, tipo, era a que eu fazia tudo, assim. E só que o nervosismo, eu tava muito nervosa, né? Tipo, fui tomada conta pelo nervosismo e tal, não sei o quê. E essa foi a segunda prova. E eu lembro assim, tudo bem, eu falo como se fosse hoje, é porque foi esse ano, né? Mas eu lembro bem que quando eu cheguei na fila pra entrar nessa prova, eu fechei o olho e comecei a fingir que eu tava na frente da minha casa. Nossa! E aí eu comecei a fingir que eu tava na frente da minha casa, e isso é muita loucura, assim, né? Porque de algumas vezes que a gente ficou, a minha sobrinha, que é minha afilhada, ficava gritando, vamos, Dinda, vamos, Dinda. E não tinha ninguém comigo nesse campeonato, eu fui sozinha. Nesse então não tinha nenhum suporte Nossa! Nesse não tinha ninguém, eu fui sozinha. E aí eu lembro que quando eu comecei a competir, assim, eu fechei o olho e falei, cara, eu vou fingir que eu tô em casa. E aí eu escutava a voz, assim, tipo, vamos, Dinda, vamos. E aí eu fingia que eu tava na porta da minha casa e eu fiquei em segundo lugar nessa prova. Então foi muito bom, assim. Caramba, gente, que legal. Que qual desses daqui que é, Bá? Que agora já são tantas, né? Esse daqui, né? Gente, para vocês verem, né, como a vida de atleta é muito intensa mesmo. Então, além de toda essa carga de preparação... obrigada, Léo. Tem o emocional, né, Bá? Que igual você falou, você acha que ali, de repente, o que te ajudou a conquistar aí a segunda posição nessa prova foi esse fator emocional, de repente até esse suporte familiar que não estava ali, mas que na hora você conseguiu resgatar? Não, sem dúvidas, assim, porque a primeira prova... As cargas não eram difíceis pra mim. Em treino eu tinha feito, porque a gente também tem que ter o pé no chão, né? Quando você chega na hora do campeonato, que é uma carga que você nunca fez, aí tudo bem, você tem que se concentrar e tentar fazer. Agora, quando você sabe que você faz, que não seria difícil, é frustrante demais, porque eu fui psicologicamente abalada ali pela situação. É um campeonato muito grande, eram muitas categorias, todo mundo falando em inglês, assim, tipo, no microfone, então aquela correria de bastidores. Às vezes você não sabe se você tá entendendo certo, se você não tá, tem que ficar ali sabe, sempre atento. Nossa, que tensão. Pra aquecer, hoje em dia eu consigo, mas... Em março, eu não sabia diferenciar libras de quilo. Então, tinha que ficar ali com o celular toda hora convertendo. Às vezes, eu aqueci vários movimentos errados, achando que tava com uma carga, tava com outra, porque tava em libra. Então, assim,
A gente fica um pouco perdido. Foi uma primeira grande experiência. Porque no primeiro campeonato lá atrás, no ano anterior, que foi em Orlando, o meu treinador estava comigo, a minha mãe estava comigo, a minha irmã estava comigo, né? Então, assim, nesse eu estava sozinha. Então, era eu. E no fim, ainda fiz amigos, né? Pessoas que me ajudaram. Conheci 2 brasileiras maravilhosas, assim, que ficaram lá comigo. Mas, na primeira prova, eu fiquei muito nervosa por conta disso tudo. E aí, com certeza, quando eu consegui mentalizar, a gente conseguiu evoluir. Mas, isso tudo, né, de março pra cá, eu peguei tudo que eu acho que poderia ter sido diferente, melhor, apesar de um bom resultado. E aí a gente começou a trabalhar. Então, comecei a fazer terapia esportiva. Agora eu faço também uma mentoria para visualização dos movimentos, para conseguir canalizar energia, para conseguir se concentrar. Que é o que a maioria dos grandes atletas de elite fazem, né? A gente vai indo aos pouquinhos, porque hoje a maioria das coisas ainda saem do meu bolso. Mas a gente vem fazendo um trabalho forte, assim, para a parte mental, além da parte física também. É muito aquilo, né? É uma aliança mesmo, você precisa conseguir equilibrar tudo isso, né? Eu falo assim, gente, como leiga, tá? Mais tendo uma consciência mesmo, uma noção da mera teoria, né? Mas para quem está ali na prática é muito importante. E é legal que agora a Bá, ela tem uma rotina de profissional mesmo. Ela já é profissional, mas tudo isso só leva a gente a entender mesmo que esse é o caminho, né, Bá? Continuar no profissional. Falando de profissional, inclusive, tem outra questão. Eu comentei aqui no comecinho do podcast que eu conheci a Bá na faculdade. Né? Eu fazia jornalismo e a Bá era de publicidade. Jornalismo também. Olha só que loucura. Era de jornalismo também. E aí ela já era do audiovisual, né? E ela mantém essa carreira até hoje. Gente, é uma loucura. Ela consegue conciliar. É óbvio que é muito difícil, muita correria, mas a gente estava falando sobre isso antes de começar o podcast. Ela ainda consegue conciliar a vida profissional linkada aqui ao audiovisual com a vida de atleta, né, Bá? Então, ela ainda tem as suas 2 versões aí, está exercendo as 2 funções. Como que é, Bá, conciliar tudo isso, vida profissional com a vida de atleta? Imagino que não seja fácil. Não é fácil. A gente começa a chorar aqui no podcast. Não, na verdade, assim, eu comecei a trabalhar como produtora de vídeo, eu tinha 17 anos. Né? Era um estágio, enfim, na época, mas eu tinha 17 anos. Então, tem 10 anos que eu trabalho com produção audiovisual. Tudo que eu tenho hoje na vida, né, seja material, ou seja de bagagem como pessoa ou como profissional, tudo que eu fui construindo, ele vem em base ao meu trabalho como produtora audiovisual, né? E é o que paga as minhas contas ainda hoje, né? Eu tentei... eu amo a minha profissão, mas ela é uma profissão dura também, assim como muitas, né? Então, são muitas horas de gravação, às vezes muitas horas em pé, são muitas viagens, muitos lugares diferentes, né? Eu tenho esse privilégio de trabalhar viajando, sim, mas também é muito exaustivo, principalmente quando você vai conciliar com atividade física, com um treinamento profissional para campeonatos profissionais. Então, é muita loucura, né? Porque já aconteceu muito de eu estar em algum evento, em algum trabalho fora, e ir pra academia de madrugada, né? Tipo assim, pegar uma academia 24 horas, bom, o trabalho acabou, né? Eu faço bastante trabalho de produção de evento também. Então, eu fiz, por exemplo, umas produções de evento no Nordeste por 2 anos, nos últimos 2 anos, né? No São João do Nordeste. Então, é um exemplo. São festas todos os dias até, tipo, 3 da manhã. 4 da manhã. Em muitas situações, eu saía da festa e ia treinar. Nossa, mas não deixava de lado porque você já entendia justamente isso, né? Que você era uma atleta profissional e que ali você tinha que exercer muito bem as 2 funções. É difícil você saber que dia que isso aconteceu, né? Quando que essa chave virou de fato. Mas eu ainda continuo conciliando dessa maneira. Então, é uma coisa que eu não exponho nas minhas redes sociais, por exemplo, né? Eu gosto muito de trabalhar nas redes sociais, porém só com a questão Bárbara Atleta, né? Com o esporte. Então, muitas pessoas nem sabem sobre isso, né? Não que não seja um problema, mas eu não gosto que pareça que é uma desculpa, sabe? Eu gosto de sempre me manter firme ali no que eu tenho que fazer e pronto, e acabou. Mas realmente é um trabalho muito exaustivo, né? E recentemente, inclusive nas últimas preparações dos meus 2 campeonatos, eu estava em viagem. E eu acabei de fazer um trabalho, por exemplo, que eu tive, sei lá, 4 ou 5 viagens internacionais. Então, assim, você está em outro país, outro clima, outro tipo de comida, totalmente fora da sua zona de conforto. Você ainda tem que pegar, sair, procurar uma academia. Pagar uma diária da academia,
para você poder treinar, né? Então, às vezes, a gente até fala, poxa, os patrocinadores, a gente fica muito atrás de patrocínio, muito isso, muito aquilo, mas é porque as pessoas não entendem o tamanho gasto que é, né? Além das coisas mensais, a gente pode falar um pouco melhor sobre isso, protocolo, manipulados, tudo que a gente tem que tomar, lugares para treinar, professor para pagar. A gente ainda tem esses outros pontos, assim, né? Então, todas as viagens, por exemplo, eu pago a academia à parte. Já aconteceu muitas vezes, sei lá, a última academia que eu paguei, tipo, uma diária, $40, $50. Pra lá não é nada, né, Bá? Mas pra quem dia. sai daqui, do Brasil, com o seu mero real, pra um dia você ir treinar lá, é muita coisa. Ainda mais ela que precisa manter a frequência de treinos diariamente, é muito isso mesmo. Acredito que seja um dos... Claro, né? Não vamos colocar assim o maior, mas um dos principais desafios também da vida de um atleta, né? Que era até uma das questões que eu queria te perguntar. O que você considera aí que hoje, ou até lá atrás mesmo, a gente já falou de algumas coisas, mas que são os principais desafios, ou que ainda são desafios para você, Bárbara, hoje atleta, dentro da profissão mesmo, como atleta? Eu tenho alguns desafios e conciliar com o meu trabalho é um deles, mas ainda assim eu não acho que é o pior deles, porque, mais uma vez, eu gosto muito do meu trabalho também. Então, ainda no fim das contas, eu vou, né, saio tropicando, mas eu dou o jeito. Eu acho que hoje o maior desafio, pode ser que daqui 2 meses a minha resposta seja outra, e acho que 2 meses atrás a minha resposta seria outra também. Hoje, essa semana, o meu maior desafio tem sido encarar as redes sociais como parte do trabalho. Porque eu tenho o meu trabalho, eu tenho os meus treinos, que também é um trabalho, também é uma rotina super exaustiva, de 2 treinos por dia, 3 a 4 horas de treino por dia, 6 vezes na semana, mais um trabalho. E ainda assim, a gente tem que lidar com as redes sociais, né? Eu tô crescendo de pouquinho em pouquinho nas redes sociais também, porque eu quero tornar isso parte do meu trabalho, falando financeiramente mesmo, né? E também para poder divulgar os meus parceiros, os meus patrocinadores. Mas hoje esse é um grande desafio que eu venho enfrentando, assim, né? Tanto quanto críticas, tanto quanto o quanto é difícil produzir para as redes sociais também, né? Às vezes a gente acha que ser influenciador é fácil, é só você falar do produto, é só você visitar o lugar e ir até aquele restaurante. Não, é um trabalho duro como qualquer outro, né? Então também ali é exaustivo, você tem que gravar, você tem que editar, você tem que... Então pensa tudo isso atrelado aos treinos, que é o foco principal, mais um trabalho, tipo, com uma rotina pesada. Exato. E outra, né? Que ali é a sua vitrine, né? Sim. Então é a vitrine dos seus campeonatos, do que você já consegue fazer, enfim, para patrocinadores, colaboradores, parceiros. Ali é aquilo. Então, a gente vai acreditar nessa menina, vamos apostar ou não. Sim. Né? Então é muito difícil. E eu tenho parceiros já hoje, né, que acreditam muito no meu trabalho, já tem pessoas apostando, né, e colocando um investimento mensal nisso também. Então é uma forma de, além de ser essa vitrine, de retribuir, de mostrar o trabalho que a gente vem fazendo, né, mas não deixa de ser um trabalho também. Então é duro, assim, sabe, a gente tem que conciliar com tudo isso. E a internet, ela deixa muito aberta as pessoas pensarem o que elas quiserem de você. Ou pensarem com base naquilo que você mostra. Eu mostro muita coisa boa, geralmente. Na verdade, eu quase nunca mostro coisa ruim. Acho que isso que pega um pouquinho. Né? Eu mostro tudo que dá certo, as cargas que dão certo, as viagens que são incríveis. Né? É incrível você sair daqui de Mogi para ir competir do outro lado do mundo. É maravilhoso. Só que os bastidores disso tudo, só eu sei. Só meu treinador sabe, só a minha família sabe. O quanto a gente abre mão. Eu gosto muito de usar a palavra assim, o quanto a gente abdicou para isso, né? O quanto a gente teve que se doar, o quanto de tempo que a gente teve que se doar para isso, né? Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu não saio aos fins de semana, eu treino aos fins de semana, eu não como fora, eu não, sabe? Então, assim, são anos, meses fazendo o básico ali de trabalhar, ir para casa, treinar, ir para casa, para poder viver alguns momentos, né? Então, às vezes, quando você compartilha alguma coisa, você, hoje em dia, vende o que você quer na internet, né? E, às vezes, você pode estar vendendo uma vida perfeita e não é por aí, né? A minha vida é muito boa, graças a Deus. Mas os obstáculos de trabalhar dessa transição, né? Eu oficialmente, ainda não sou uma atleta profissional com o Procard, né? Mas eu já participo de competições profissionais. Isso é um outro papo também, que é um pouquinho mais complicado.
de explicar, porque como a gente não tem muitas meninas no Brasil fazendo isso, a gente ainda não tem organizações que de fato oferecem isso aqui no momento. Já tivemos em alguns anos anteriores, mas enquanto eu competi, ainda não tive essa oportunidade aqui no Brasil. Enfim. Então hoje, né, resumindo, eu falei bastante, né? Mas maravilhosa, gente, que ela conta tudo. É isso que a gente quer. Resumindo, a minha maior dificuldade tem sido essa, assim, eu amo estar nas redes sociais, né? Que nem a gente mostrou aquele vídeo, tipo, viralizou orgânico. 48 milhões de pessoas visualizaram aquele vídeo. Eu acho que a melhor forma hoje da gente divulgar o esporte de força para as mulheres, né? E mostrar o quanto as mulheres podem estar presentes. Eu gosto muito de falar sobre aparência e cuidados, fisicamente falando mesmo, né? Porque a gente fala em esporte de força, as pessoas já colocam na cabeça, assim, que são mulheres masculinizadas, né? Que são mulheres que não se cuidam, que não ligam pra aparência. E é uma coisa que eu quero mostrar que é totalmente diferente disso, né? São mulheres comuns, como mulheres, que gostam de coisa de mulher, que gostam de se cuidar, que gostam de si mesmas, antes de mais nada, né? Porque fazer isso, esse esporte, chegar a esse extremo, é a prova maior do quanto você gosta de você em primeiro lugar, né? Então eu falo muito sobre isso. Eu gosto muito de mim. Eu sou a pessoa que eu mais gosto no mundo. E por isso que eu me coloco nesse tipo de provação, nesse tipo de situação, porque eu confio o quanto eu posso fazer, né, por mim. Então, exatamente. É aquilo, né? Você tem que ser a primeira a acreditar em si mesma, até porque se você não acreditar em si mesma, é óbvio que nada vai ir pra frente. Quem vai acreditar? Como que você vai vender essa ideia nas redes sociais, em campeonato? E era até uma das coisas que eu queria perguntar, Baba. Até por conta da categoria, né? Ainda estar, vamos dizer assim, se estruturando mesmo feminina, né? Aqui no Brasil. Você chegou, ou ainda acontece, de ter julgamento, de ter algum tipo de ataque pelo fato de ser mulher, que a gente sabe que mulher, onde ela se colocar, vamos passar por isso, né? Nós temos o direito de estar em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa que nós quisermos. Mas, independente, isso é uma construção social, histórica, vamos ser julgadas de qualquer maneira, infelizmente ainda em 2024, pasmem. Então, você chegou a passar por julgamentos ou ainda passa? Muitos. E quando você acha triste, que acaba, né, vem mais gente? um, assim, né? Eu já tive esse papo com algumas pessoas aqui no Brasil, né? Com alguns homens, e já recebi o feedback de tipo, não é assim. Na verdade, é assim, sim. Né? Assim, para o público de modo geral, que não conhece o esporte, que ainda não enxerga. E dentro do esporte, os homens estão batalhando muito para que não seja assim. Eu vejo essa batalha, sabe? Eu vejo lá fora e vejo aqui também. Que legal. Mas às vezes acontece, né? Sempre tem, né? Sempre tem, mas aí já não tem a ver com o esporte em si. Aí às vezes tem a ver com o caráter da pessoa, com como a pessoa se coloca, qual a experiência de vida que ela tem ou não, né? Eu vejo, sim, um apoio muito grande dos homens em relação às atletas mulheres aqui no Brasil também, né? Essa questão do suporte, do acreditar, do estender a mão, né? Eu passo muito por essas situações, assim, que eu já precisei e tinha homens ali que estavam me apoiando. Até porque eu tenho poucas referências de mulheres fazendo esse esporte aqui, né? Tenho algumas meninas, claro, mas as maiores referências e as pessoas que eu convivo mais hoje ainda, a gente quer que tenha mais mulheres, mas hoje eu convivo mais com homens. Então, agora falando de maneira geral, sim, muitos ataques, principalmente na internet. Foi o que eu falei, a internet ela deixa muito aberto para você, né? Eu às vezes até evito ficar falando muito sobre os ataques e tal, porque parece que eu quero me promover em cima disso, mas às vezes é até legal, sabe? Porque você coloca em xeque ali o que aquela pessoa tá falando. Exato. Então, já teve muitos comentários do tipo assim, beleza, mas quem cuida da casa? Quem que cozinha? 2024, né? Nós, antes de começar o podcast, nós vimos alguns comentários, gente, que a gente não vai replicar, é óbvio, porque esse tipo de coisa não tem que ser dada audiência. Mas, infelizmente, ainda em 2024, a mulher, assim, competindo em diversas modalidades de força, sabe? É um trabalho extremo do corpo, da mente, e ainda tem esse tipo de julgamento por conta de ser mulher, sabe? A gente tá fazendo um trabalho sério, assim, para popularizar um pouco mais o esporte de força para as mulheres também, né? Porque, por mais que hoje no Brasil, eu acho que seja o maior hype da história no Brasil em relação ao esporte, ao fisiculturismo, ao powerlifting, ao strongman, eu não me lembro, não tenho recordação de ter tido um hype maior do que o que a gente está tendo agora. Mas a luta ainda é para
mostrar que as mulheres também podem estar no esporte de força. Eu acho incrível, maravilhoso ver as meninas do fisiculturismo. Eu amo, eu tô acompanhando cada dia mais. Elas são maravilhosas, impecáveis, extremamente focadas, disciplinadas na dieta e tudo mais. Mas é aquilo, qual que é o resultado final que a gente vê daquilo tudo? Uma mulher perfeita com um corpo perfeito em cima de um palco. Porque é o objetivo dela. Né? É o objetivo das características dela. Então as pessoas colocam ainda muito como se isso fosse o que mais importa, isso fosse o mais bonito. Eu acho lindo, não é que eu acho bonito, não, eu acho maravilhoso. Mas a gente tem outras mulheres trabalhando de outras formas também, né? Então a gente tem corpos diferentes e objetivos diferentes. Se eu quiser, amanhã eu posso entrar no fisiculturismo e começar a estruturar o meu corpo para que tenha esse padrão de beleza. Mas ele ainda não tem porquê. As atividades que eu faço, os tipos de treino que eu faço, ele me deixam com essa aparência mais troncuda, mais quadrada, que a gente fala, né? Então também tem muitas meninas praticantes de crossfit aí, assim como tem as corredoras que são muito magrinhas, praticamente com pouco músculo aparente, né? Então são vários tipos de corpos. O problema... Voltando à questão de, tipo, você já sofreu alguma crítica? Eu acho, assim, que o problema é quando as pessoas veem o que é muito diferente, né? Ainda é muito diferente para o público geral, as mulheres mais musculosas, né? Ainda assusta um pouco, né? E dependendo de algumas categorias do fisiculturismo, também assusta, porque a gente tem as categorias que são aquele corpo mais padrão, aquele corpo mais violão ali, e a gente tem as categorias mais pesadas, onde as meninas são muito fortes, tem os inferiores... inferiores não, perdão, os superiores muito fortes, os braços muito largos, as costas largas. Então, isso ainda assusta as pessoas, né? As pessoas gostam muito de criticar, falar que as mulheres estão querendo ficar igual aos homens e nananã. Mas, assim... Sempre vai ter, né? A gente... Infelizmente, gente, a realidade é que a mulher, ela vai aprendendo a lidar, né? É muito triste que a gente precise ensinar algumas coisas, mas, assim... o que você consegue tirar de positivo disso tudo, Bah? Como que você lida para sair dessa situação e continuar no seu trabalho, que é o seu principal foco? Porque é aquilo, né? As críticas, elas vão nos afetar em determinados dias, mas elas não podem ser, né, o que nos move. Não é isso que nos move. O que eu tenho tentado fazer é focar no que realmente importa e... Por mais que a internet seja muito importante para mim hoje, seja uma das partes do meu trabalho, ela não é a parte principal, né? Tem outras partes que são muito importantes também. Então, a gente vem fazendo, participando de palestras, acompanhando alguns treinões que as pessoas fazem por aí. Eu tive a oportunidade de estar em uma cidade super pequena, né? Que chama Cesarolândia. Eu não vou saber quantos habitantes exatamente, mas é, sei lá, tipo, menos de 20 mil. E a gente teve um treinão lá com mulheres. E eu fui pessoalmente lá, treinei com elas e, assim... O que a gente pode fazer para não ter que lidar com esse tipo de situação é um trabalho de formiguinha. Se eu tô com a minha colega aqui hoje no CrossFit, numa aula convencional, não é uma aula de treino específico na minha planilha, eu tenho que estar ali. Não é que eu me sinta na obrigação, é natural para mim. Eu ajudo as pessoas que estão ali perto de mim, né? Num dia de palestra, eu conheço as mulheres, eu escuto a história delas. Por que elas estão ali? E é muito gratificante, porque, assim, às vezes, no pessoalmente, eu tenho... Na internet eu também tenho esse feedback, mas no pessoalmente é muito especial. A pessoa olhar, assim, pegar na sua mão, olhar no fundo do seu olho e falar assim, você me ajudou. Que legal. Se você não tivesse aqui, eu não conseguiria ter terminado. Sem você, não teria sido assim. Ontem mesmo aconteceu uma situação que eu estava numa aula de levantamento de peso, estava numa aula convencional com outros alunos. E eu fui fazer um peso pesado. Bastante pesado. E quando eu peguei aqui, né, que eu fiz um movimento que chama um movimento de clean, que eu peguei aqui, eu olhei pra frente, geralmente eu olho pra frente pra conseguir achar um ponto fixo pra respirar e poder jogar pra cima da cabeça. E quando eu tô treinando com o meu treinador, ou com as pessoas mais próximas de mim, eu já brigo com todo mundo, mano, todo mundo sai da minha frente porque eu não consigo ver o ponto fixo se alguém fica na minha frente. E a hora que chegou aqui, eu me deparei com 3 meninas assim, ó, pra mim. Bem na minha frente. Era 3 pontos fixos. Óbvio que na hora eu nunca ia falar pra elas, tipo, eu só não fiz porque vocês estavam aí na frente. Eu nem liguei que eu não fiz, porque aí eu errei o movimento pra cima, né? E quando eu soltei a barra, eu falei pra elas, gente, eu juro pra vocês, a vista daqui foi incrível. Porque, tipo, as carinhas olhando pra mim, assim, tipo, eu não me acho nem um pouco melhor do que alguém. Eu também olho, assim, pra muitas pessoas que nem imaginam, às vezes, né, com esse olhar de admiração. Mas ontem eu percebi que eu falei assim, nossa, às vezes a gente tá procurando um reconhecimento na internet, um reconhecimento lá fora, um reconhecimento de milhares de pessoas, sendo que, assim, as primeiras pessoas que estão te reconhecendo estão do seu lado, né? E aí eu olhei pra elas e falei, gente, vocês estavam, tipo assim, uma graça olhando pra mim, estavam as 3 paralisadas, eu juro, eu consegui ver o rostinho delas assim, ó.
Tipo, vai, faz. Ou tipo, nossa, que incrível. E aí, quando eu soltei, eu ainda, tipo, na hora eu falei, nossa, faltou força. Aí ela, tipo, rindo. Tipo, como assim faltou força? Tava super pesado. Então, é uma coisa que eu tô trabalhando pessoalmente mesmo. Eu não tenho vergonha de falar isso. A gente não acerta do começo, né? Então, eu tô pessoalmente trabalhando em focar em dar mais valor para as coisas que estão mais perto de mim, para as pessoas que estão mais perto de mim, quem eu posso ajudar inspirando aqui perto de mim, na minha cidade, na minha academia, no meu box, né? Onde que a gente pode começar para depois a gente querer expandir? Porque quando a gente começa a pegar resultados um pouco melhores e tal, a gente acha que tá pronto para expandir. O Brasil precisa me ver, né? Não, na verdade não é bem assim. Esses dias até vi uma frase, né? Que um menino muito jovem, assim, que tá treinando com a gente postou. O Jonathan, ele postou assim, ninguém tem a obrigação de te reconhecer. Nossa Senhora. Ninguém tem a obrigação de acreditar em você. E por algum momento da minha vida eu achei que as pessoas tinham a obrigação de acreditar em mim, né? Por que aquela marca não acredita em mim? Por que aquela pessoa ali não acredita em mim? Por que aquele fulano não está torcendo pra mim? Não, ninguém tem a obrigação de acreditar em mim, a não ser eu. Perfeito. Né? Mas isso é um trabalho de muito tempo pra fazer. É um mental que vai sendo trabalhado, mas é muito legal, né, gente? Poder entender que a rotina de um atleta, às vezes a gente assiste, né, campeonatos, vê Olimpíadas, vê Copa do Mundo. E a nossa tendência é criticar ou falar, nossa, por que não conseguiu? Faltou tão pouco. Não é? Nossa, mas era só mais um pouquinho, olha lá. Puxa, não acredito, mas por que não conseguiu? Era tão pouco, já fez tanto. Então, a nossa tendência é, de fato, apontar o dedo, só que tem muita coisa por trás se passando na cabeça de um atleta naquele momento, né? Eles se preparam para conseguir o resultado mais alto, né, Bah? Eles não se preparam para conseguir resultados baixos. Claro que não. Só que é isso, são seres humanos ainda, apesar de, assim, muito fortes, extremamente condicionados, são seres humanos que estão ali batalhando dia a dia para conseguir os seus resultados também, né? Aquilo corresponde à caminhada deles, assim como todos nós temos a nossa própria caminhada, mas é aquilo, eles estão na batalha para alcançar os seus objetivos, né? Mas nunca é fácil. E assim, isso eu tô falando de vida, tá? Falando de questão de esporte, de carreira profissional mesmo como atleta, a Bá e diversos outros atletas podem falar, mas num geral sempre vai ser assim e nunca é tão simples, né? Bah, a gente falou aí a gente tá quase acabando, a gente falou enfim, julgamento, crítica, mas e suas maiores conquistas, além dessas aqui, assim, físicas? O que o Strong Woman te trouxe de aprendizado, de disciplina? Qual que é a diferença da Bárbara hoje com o Strong Woman e sem o Strong Woman? Eu acho que, assim, começando nas mais fúteis e práticas, que não são tão fúteis assim, mas vamos olhar nesse olhar. Quando você se sente bem com a sua aparência, quando você gosta do que você olha no espelho, é um primeiro passo para você aprender a se amar. Eu acho que eu era uma pessoa que não estava gostando de mim o suficiente, né? E aí eu aprendi a gostar de mim através do esporte. Foi o esporte que me ensinou o quanto eu posso ser boa, bonita, bem cuidada, o quanto eu posso ser boa para outras pessoas que estão junto comigo também, o quanto eu posso ser boa filha, boa amiga, boa profissional. Não quer dizer que eu seja boa o tempo todo, né? A gente vive numa constante de aprendizados, mas com certeza eu sou muito melhor do que eu era antes do esporte. Isso é um fato. Né? Então, assim, como pessoa, como aparência, né? Como felicidade, qualidade de vida própria, assim, com certeza. E em coisas mais profundas, eu sempre falo e sempre uso essa frase, que eu não escolhi o esporte. Foi o esporte que me escolheu. Então, você não faz esse tipo de escolha com 25 anos. Você quer tranquilidade, você quer ganhar seu dinheiro, pagar suas contas, fazer planos, casar, ter filhos. Eu não sei quais eram os meus planos antes, porque eu até esqueci deles agora. Mas o esporte, ele me escolheu. Eu não sei por que tão tarde na minha cabeça, ou tão cedo para quem vê de outro ângulo, né? Tudo pode ser cedo ou tarde, depende. É claro, hoje eu não vou ser uma atleta olímpica, né? Que nem você recebeu aqui. Por exemplo, o William Mogiano, atleta medalhista olímpico pelo Brasil, porque isso requer um treinamento desde a infância. Isso é um outro tipo de atleta, é um outro tipo de elite, é um outro tipo de esforço, né? Se eu já vivo um esforço intenso, eu posso imaginar de longe quais são os esforços desses tipos de atleta. Mas a gente precisa entender uma coisa. O esporte, ele também
oportuniza que a gente viva como atleta depois de determinada idade ou com outras modalidades, né? Isso também é uma profissão. E não é uma profissão só para aquele atleta que a gente vê na TV. É uma profissão para diversos atletas. Tem muitas pessoas que vivem disso, né? Então, eu também faço esse trabalho de acreditar que eu posso viver disso a partir de agora. Mas, com certeza, assim, eu não escolhi, não foi uma escolha. Eu não acordei um dia e falei assim, bom, a partir de agora eu vou trabalhar com isso e vou viver disso, né? Porque é uma escolha que requer muito esforço físico. Você se machuca, você cansa. Você tá sempre abrindo mão de estar com a sua família. Você abre mão de estar com seus amigos. Você abre mão de sair. O que muita gente julga que seria o viver, Sim. Você tá abrindo mão. Eu acho que viver é outra coisa na minha concepção. Mas o básico ali do viver, você tá abrindo mão. Então, é isso. O esporte, ele me escolheu de alguma forma. E cada dia mais, a cada entrevista, a cada podcast, a cada campeonato, isso só se reforça e eu consigo falar isso com mais convicção. Né? Se você pega, um ano atrás, eu falava isso mais, tipo, eu acho que eu quero ser atleta, assim, não. Né? Eu vivo disso hoje, não só disso ainda, mas eu espero que daqui um ano, quando você me convide para voltar, ou 2 anos... Com certeza. Eu possa falar afirmando mesmo, né, que eu sou atleta de Strongwoman e que eu vivo só disso. Olha só, que legal. Teremos esse momento, eu sinto que está próximo. A gente está indo para o finalzinho, gente, mas é claro que eu não poderia deixar de mostrar aqui algumas fotinhas do último campeonato que a Bá foi, que foi em Singapura. Gente, sério, ela foi para muito longe. E foi um campeonato bastante complicado, né, Bá? Ela falou em relação até essa questão de fazer suporte com o iate, puxar um iate. Eu não sei nem os termos corretos do esporte, tá, gente? Mas, enfim, tinha até envolvido um iate nessa de força aí. Bá, isso daqui, se você puder explicar um pouquinho pra gente... Os gringos são meio doidos, né? Eles inventam umas coisas assim, cada dia uma coisa nova. E aqui é que não tem o iate pra vocês verem, né? Mas essa corda, ela tava amarrada literalmente num iate, num barco, né? Enfim, enfim, era um barco de, sei lá, 16 toneladas e tal. Só que acontece... Rapidinho, engraçado como ela fala 16 toneladas e tal. Muito simples, continua. A questão é que, assim... eu falei isso, inclusive, né, com os organizadores, e eles perceberam também. Isso tinha que ter sido um pouco melhor pensado e testado antes, tá? Porque aqui a ideia seria quem aguentasse sustentar mais tempo segurando a corda. Só que o que eles fizeram? Eles aceleraram o iate. Não era só o iate flutuando e você tentando puxar ele ou não, eles aceleraram. Então foi o acelero do motor contra a pessoa segurando a corda. Então, aqui a gente tem alguns pontos, né? Essa corda é muito fina, não é a corda naval que a gente costuma treinar tanto para provas de Strongwoman quanto para CrossFit e tudo mais. Essa corda, ela é muito fina. E o iate deu um tranco muito forte, você não tinha um apoio tão grande aqui. Sim, então, como você vê nessa foto, você pode ver que o meu glúteo, ele já está fora do pneu. Aqui, ó, gente. Porque foi literalmente o primeiro tranco. E quando a gente foi fazer... a divulgação disso tudo e tudo mais, como ninguém tem como testar, a gente estava imaginando assim, 30 segundos, 45 segundos, 1 minuto, a gente pode aguentar segurando. E o meu tempo foi 4 segundos. Meu Deus. Então foi frustrante, né? A menina que ganhou ficou 7 segundos. Então, nossa, assim, mas a diferença é pouquíssima, né? Assim, se você for ver. Eu acho que assim, a gente tem que falar que foi incrível, que tinha um iate, nananã, e foi. Assim como tem outras provas de caminhão e tudo mais. Mas eu também trabalho com a realidade. Não foi uma prova bem testada. Foi uma prova que não testou o quanto a gente era forte. A intenção era boa, mas na prática não foi tão bom assim. Machucou toda a minha mão, porque estava muito quente. Essa corda ralou, né? Agora saíram os... então ficou tipo assim, carne viva, assim, ralou toda a mão. A gente viu a pele saindo, assim, pela corda. Não só a minha mão, como das outras meninas também. Então, assim, foi uma experiência. Do outro lado do mundo, Do outro né, lado do mundo. Eu fui sorteada para ser a primeira a fazer a prova, então foi... Nossa! Eu fui a primeira pessoa entre homens e mulheres a fazer a prova e tal, então também não consegui ver outros competidores fazendo para ver se tinha algum tipo de estratégia, alguma maneira de segurar por mais tempo. Mas realmente, assim, isso é um fato. Essa prova, ela não prova força. Foi uma experiência que os próprios organizadores absorveram para poder melhorar numa próxima experiência. Entendi. Que realmente essa não deu certo. A foto ficou maravilhosa, né? Os braços tem pra mais ver que aí, tá o Léo, inclusive, fotinhos de lá.
Essa daqui é de outra prova também, né? É. Não vai dar tempo agora, a gente, da Bá explicar tudo, porque realmente a gente tá encerrando, Léo. Mas se você quiser passar mais de Singapura, Léo, por favor. Mas é aquilo, né, Bá? Igual você falou, de pedras naturais. É. Também, né? Teve isso por lá. Essa pedra pesa 87 quilos. Nossa. Gente, qual a chance? Que legal, Bá. Mas é igual você falou. Foi uma experiência que é extremamente válida para os próximos, né? É aquilo, às vezes não atingiu o objetivo que você queria, mas porque tinha umas questões ali logísticas, estruturais também, né? Tudo isso influencia. E isso também, e outra, a gente... Sabe o que foi lindo nesse campeonato? É que as meninas realmente torceram muito umas pelas outras, Legal. sabe? E foi muito verdadeiro isso. Então, assim, não foi o meu dia de estar no primeiro lugar, mas foi o meu dia que eu me superei muito, eu fiz cargas novas. E ver o dia da que ficou em primeiro lugar foi muito incrível, sabe? Era uma mulher muito forte, a Angeline. E a gente gravou, tem tudo isso no YouTube também, né? Depois quem quiser dar uma procurada. Tem tudo isso no YouTube, no canal do Léo Stronda, ele foi Legal. lá também. Então, tipo assim, deu uma levantada no esporte das mulheres. Tinha uma outra mulher competindo comigo, uma brasileira, a Carol. Então, a Carol também estava lá. Então, assim, foi uma oportunidade muito incrível de ver como esse esporte apoia uma outra, assim, sabe? E foi duro, não foi fácil, né? Nem sempre vai ser fácil, nem sempre a gente volta com os troféus que a gente queria, mas de toda forma eu ainda trouxe aqui, né, um certificado de lá. Exato, tem aqui, né, Bá? Tira aqui pra gente. Sim, a gente não pode deixar de mostrar as conquistas que a gente tem, os lugares que a gente foi. E, assim, o esporte me levou pro outro lado do mundo, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu nunca pensei que eu viveria. Olha, gente, que legal, Bá. A gente só tem que te dar mesmo os parabéns. Obrigada. Que legal a gente poder... Assim, não é nem o comecinho dela, mas que legal poder ter essa entrevista com você aqui ainda neste início de carreira, vamos dizer assim. Mas que eu tenho certeza que mais pra frente você ainda tem muita caminhada, muita coisa pra conquistar, porque é muita disciplina mesmo envolvida. Então a gente, nós da TV Câmara, né, só te desejamos muito sucesso e que você possa voltar aqui com a gente também. Não esqueça da TV Câmara. Que você possa voltar aí com mais e mais conquistas, tanto profissionais, né, quanto pessoais mesmo, em relação a todos estes aprendizados que você estava falando pra gente. Tem vídeo dela aqui, inclusive, Léo, antes da gente encerrar, coloca o Insta aqui da Bá. Bá, deixa seu Instagram pro pessoal que quiser conhecer um pouquinho, ver a sua rotina de treinos. Porque, gente, ela posta muita coisa lá no Instagram. É bem facinho de encontrar a Bá. Tem coisa das viagens dela, dos treinos diários, dos campeonatos, os levantamentos de peso absurdos que ela faz aí, ó, super legal. Ela na feira, na semana passada, né, Bá? Olha só, então tem muita coisa por lá. Então deixa o seu @ aqui, que depois a gente vai colocar pra vocês no GC, gente. Como que tá lá no Instagram, Bá? @_Bamatos, com 2 T's. Perfeito. Então, @_Bamatos. Vocês podem ir lá acompanhar, deixa o like, fala, Bá, agora tô te acompanhando. Que nós por aqui vamos continuar acompanhando e eu, inclusive, vou sim continuar acompanhando tudo. Bá, querida, muito obrigada mesmo, de verdade. Obrigada. Que bom poder ter você aqui. Que Deus abençoe a sua jornada, sua carreira e vai pra cima mesmo. Críticas sempre vamos ter, né? Em tudo que a gente estiver fazendo. E é aquilo que você falou. O mais importante é que você acredite em você. Se você acreditar em você, sim, com certeza vai ter muita gente acreditando, como já tem. Né? Ai, que bom. Obrigada. Então, muito obrigada mesmo. Parabéns por todo o trabalho, pela conquista, por tudo que você vem conseguindo desde já. De verdade, estou muito feliz. Foi muito legal para mim, gente. Muito obrigada, Vá. Obrigada. Estou feliz também e que isso possa, primeiramente, abrir portas aqui em Mogi, né? Então, se alguém de Mogi quiser me chamar para ir na academia, se alguém quiser me chamar para fazer alguma palestra ou para participar de um podcast, de um vídeo na internet, gente, qualquer coisa que for aqui em Mogi, pode ter certeza que eu vou com o maior prazer para a gente poder divulgar, primeiramente, o esporte aqui na nossa cidade e para depois a gente levar ele para outros lugares também. É isso, e inspirar outras mulheres, né? Ó, lembrando que a Bá vai ainda estar em outra competição no final desse ano, em dezembro, né, Bá? Lá nos Estados Unidos. Então, pra gente te acompanhar, você vai postar coisinhas no Instagram também. Qual que é esse campeonato? Nossa, a gente falou de tanta coisa e não falou dele, né? Em 7 semanas eu tô indo competir num campeonato que se chama Official Strongman Games.
É um dos maiores campeonatos da história de Strongman, assim. Nossa. Cada categoria de meninas tem aproximadamente 25 meninas. Na minha categoria já tem 25 inscritas. Então, eles fazem um filtro, né, das mais fortes de cada país, de cada região. Realmente é um campeonato de elite, é um campeonato profissional. Vai ser muito duro. A gente está indo para tentar pelo menos ali um top 10, que as 10 melhores passam para a final. Né? A gente sabe que esse top 10, igual você estava falando, né? Às vezes as pessoas não entendem muito bem o quanto é difícil chegar num 10, num 15, né? Mas a gente está indo muito firme para tentar um top 10 ali, para poder vivenciar a experiência de competir na final. Vamos ver como é que vai ser, fiquem de olho, espero trazer boas notícias para vocês. Com certeza estaremos na torcida, né? Então, mais um campeonato ainda esse ano, já, né, gente? Ela que continua aí conciliando tudo e tem muitos planos futuros para a carreira. Gente, vou liberar, Bah, porque a gente já está até aqui, ó, em cima do horário. Bah, novamente, muito obrigada. Ótima sorte, né? Nem boa sorte, ótima sorte nos próximos campeonatos. E vamos continuar te acompanhando por aqui, inclusive, está mais do que convidada a voltar. Combinado, eu volto, com certeza. Então é isso, gente. Mais um TV Câmara Recebe, muito legal. Um papo super gostoso aqui com a Bárbara, atleta de Strong Woman, que está inspirando mais mulheres e mostrando a força física, mental, enfim, toda a capacidade que a mulher tem para fazer o que ela quiser, né? Então a gente deixa mais um podcast, mais uma conversa para vocês aí de casa, para inspirar, para contar um pouquinho de uma história de uma pessoa tão importante que vem conseguindo seu destaque aqui da cidade do Caqui, de Mogi das Cruzes. Gente, muito obrigada pela sua audiência novamente. Espero ver vocês nos próximos programas aqui na programação da TV Câmara. No próximo TV Câmara Recebe também. Depois este programa vai estar disponível lá no YouTube, no canal da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. E vocês já sabem que também no Instagram da Câmara, tá? Câmara Mogi das Cruzes. Mais trabalhos do Legislativo vocês podem acompanhar no site da Câmara, que também vai estar aqui para vocês. Novamente, muito obrigada. Vejo vocês nos próximos programas. Bah, obrigada. É isso, gente. Até mais.